Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Gonçalo Martins e é com muito gosto que estou aqui hoje em representação da Perfisa, com Vitor Murito, para poder falar um bocadinho sobre Light Steel Framing e o nosso papel na promoção da construção sustentável em aço leve em Portugal e lá fora. Um enquadramento muito rápido sobre quem é a Perfisa. Para quem não conhece, a Perfisa foi a primeira fabricante nacional dos sistemas de perfilaria para divisórias, tetos falsos, já lá vão 30 anos, e para os sistemas de construção em Light Steel Framing já lá vão 20 anos. Ao longo destes anos já fizemos várias centenas de milhares de quilómetros neste tipo de soluções. Somos beirões, estamos baseados em São Pedro do Sul, mas temos um polo aqui no nó da A2501, que é onde a maioria das pessoas acaba por conhecer o nome da empresa. Mas falamos então propriamente sobre o que é o Light Steel Framing. O Light Steel Framing não é mais do que um método construtivo onde, em vez de utilizarmos a tradicional alvenaria ou betão, vamos utilizar o aço como principal elemento de uma construção. Porquê o aço? Porque tem um conjunto de vantagens muito interessantes. Primeiro, tem uma alta resistência e baixo peso, que permite que consigamos conferir resistências antissísmicas ao método construtivo. Eu dou um exemplo prático. Imaginemos que temos um vão de 10 metros numa sala. Em alvenaria, normalmente colocaríamos um pilar espaçado a cada 3 metros. Em LSF vamos colocar um perfil montante C espaçado a cada 60, portanto, os mesmos 10 metros teríamos qualquer coisa como 17 pontos de carga. Pontos estes que têm um peso muito distinto, enquanto o pano de alvenaria anda na casa dos 500, 600 kg por metro quadrado, em LSF estamos a olhar a cerca de 50 a 80 kg por metro quadrado. Portanto, 3 vezes mais pontos de carga, mas apenas 10% de peso. Portanto, na verdade, o que estamos a fazer é utilizar a segunda lei de Newton a nosso favor, força igual a massa vezes aceleração. No caso de haver um sismo, como tem vindo a ser mais recorrente, a estrutura é capaz de vibrar e, como tem menos massa, vai libertar muito melhor esta energia. Depois entramos aqui noutra questão que também tem a ver com não só com a segurança física, mas na segurança também no momento da compra. Porquê? Todos os produtos neste sistema construtivo têm uma ficha técnica, uma declaração de desempenho, um controle de produção em fábrica. E conseguimos muito, de antemão, saber muito bem quais vão ser os nossos desempenhos da moradia ou do edificado a ser feito. Okay? Portanto, de forma que cada euro que seja colocado se consiga prolongar ao longo do tempo. E já que falamos de dinheiro, tempo é dinheiro, certo? E eu aproveito também para fazer aqui um bocadinho, criar aqui um bocadinho muito de conversa. Se estivéssemos a pensar numa moradia de 200 metros quadrados em alvenaria, normalmente estamos a olhar a quanto tempo para ela poder ser construída. Alguém arrisca? Está tudo com vergonha ou ficaram muito bem com o almoço? Mas normalmente 200 metros quadrados estamos a olhar a um ano de construção, certo? Em LSF, os nossos clientes tipicamente conseguem assegurar isto em cerca de 3 a 4 meses. Portanto, temos um ferramento quase 50% do tempo. Agora, tempo é dinheiro, será que a construção é mais barata? Não é propriamente o caso. O preço é mais ou menos ela por ela com a construção tradicional. A diferença é mesmo onde é que nós vamos investir este nosso cabaz económico. Em vez de 70% do custo ser despendido na mão de obra, aqui é o contrário. Vamos investir 70% do custo nos materiais, porque a mão de obra é tão curta, o período é tão rápido de construção. Quer dizer, por cada 1000 euros que nós investimos na casa, pelo menos 700 ficaram dentro da casa a servir de conforto. E depois entramos aqui numa questão também muito pertinente, que é a questão da sustentabilidade. O aço é infinitamente reciclável, as placas de gesso são um recurso natural que também pode voltar a ser aproveitado. No caso da lã mineral, como por exemplo a Volcalis, imaginemos nós, um caminhão de areia dá 100 caminhões de lá. Quer dizer que nós conseguimos garantir as necessidades de hoje sem estar a comprometer as das gerações futuras. Isto seria uma moradia típica, feita em LSF. Ainda vemos aqui coisas antigas, como por exemplo a Cruz de Santo André, mas eu gostaria de dar aqui um exemplo um bocadinho mais prático de um edificado deste ano, que foi o caso da maternidade do Hospital Santa Maria de Lisboa, onde nos foi lançado o desafio de conseguir projetar o edificado o ano passado, por volta de outubro, porque a obra tinha que arrancar em janeiro. Nós produzimos cerca de 52 toneladas de material em 3 dias e num dia foram colocados 1000 metros quadrados de paredes envolventes no local. De início ao fim estamos a olhar a menos de 6 meses até conseguir abrir a maternidade para acolher o seu primeiro bebê. Um outro exemplo também da empresa que nós trouxemos aqui a casa, também deste ano, é aquela moradia que está ali muito pequenina, mas que apenas foi construída num dia e meio, colocada no local. Não temos que apenas fazer light steel frame para construção nova, conseguimos também fazê-la para a reabilitação. Por exemplo, o ano passado ganhámos o prémio Gulbenkian Património pela reabilitação de Chala Ficalho, que não tinha 2, 4, tinha 22 águas. Portanto, se o cliente tivesse decidido fazer certificação passiva para isto, tenho certeza que teria sido um projeto muito engraçado, talvez um bocadinho árduo, mas é para mostrar a versatilidade do que é possível fazer com aço. Conseguimos pegar no antigo e fazer o novo.
E quem fala em reabilitação também podemos olhar na questão da ampliação do edificado existente. Este projeto que aqui trago é um projeto interessante de Maputo, em Moçambique. O cliente tinha um hotel e tinha uma zona onde tinha piscina e queria aumentar a capacidade hoteleira, nomeadamente em 55 quartos e 6 suítes, divididas em 5 andares e uma cobertura acima. O problema é que era a parte onde tinha a piscina estava sem estacaria e era impossível erguer este espaço com construção tradicional devido ao peso. A solução foi precisamente o light steel framing. Foram mais de 20 contentores para lá, juntamente com todos os materiais necessários e também a mão de obra de 5 portugueses. E esses 5 portugueses lá contrataram cerca de 8 a 10 locais e em 8 meses conseguiram construir a totalidade do hotel, sem utilizar uma única grua. Portanto, não a melhor energia é aquela que não se gasta, mas também o melhor recurso é aquele que não é despendido. Okay? Mais do que perfis, nós costumamos dizer que temos soluções. E quando nós olhamos a uma solução em aço, que pode estar muito bem isolado, quando pensamos no aço em si, pensamos sempre num elemento que é frio, que é muito condutível. Então, o ano passado, introduzimos um novo sistema, chamamos de sistema Thermosteel, onde criámos um padrão de ranhuras assimétricas na própria alma para conseguir diminuir a condutibilidade do próprio perfil. E dependendo do padrão utilizado, conseguimos um fator de redução de até 10 vezes. A mais-valia que trazemos para este sistema, além deste padrão, é o facto de termos desenvolvido todo um conjunto de pormenores integrados em BIM, ou seja, é a própria arquitetura que nos alimenta a produção, de forma a que o cliente em obra não tem que fazer qualquer tipo de corte. Os perfis vão todos cortados, perfurados, à medida, e se tiver alguma dúvida podem pegar no modelo com realidade aumentada, clicar no perfil e ver a referência de marcação que está lá inscrita para poder assemblar. Quase como se fosse Lego ou IKEA, só que em vez de andarem com uma chave, tem que andar com uma parafusadora. E o último exemplo que vos trago aqui é um exemplo que eu considero também pertinente, que é aqui a comparação de como é que efetivamente estas coisas se comportam. Porque às vezes no papel é muito bonito, mas depois a realidade bate-nos à porta e ficamos com algumas dúvidas. E muitas vezes as pessoas perguntam como é que se comporta efetivamente uma casa em LCF face a uma casa mais tradicional. E fizemos uma parceria, aqui juntamente com o Grupo Parceiro, também com a Universidade de Aveiro, para precisamente estudar este propósito. E a lógica foi, vamos fazer 2 edificados, mas vamos calculá-los, um em LSF e um em construção tradicional, para ter exatamente os mesmos valores uso, tanto nas paredes como nos elementos horizontais. Sabíamos de antemão que a termodinâmica ia ser muito diferente, mas o valor U era exatamente o mesmo. Como é que nós conseguimos saber depois qual é que era o seu comportamento? Como já vimos até agora nesta última apresentação, com monitorização. Colocámos termopás, termosondas, espectrómetros, sensores de CO2, sensores de umidade e 24 por 24, já lá vão 3 anos, temos vindo a medir o comportamento de cada uma das células e a fazer alterações para ver como é que as conseguimos melhorar. E vimos coisas interessantes. Ao longo deste período fomos fazendo também o blower test, os pontos de infiltração, termografias, e fomos vendo como é que se vão comportando os módulos, quer em flutuação livre, como é que se comportam com os ganhos internos quando a pessoa entra dentro da habitação, o que é que acontece quando decidimos isolar ou não a laje, e depois também com o perfil de aquecimento. Em flutuação livre, o que nós vimos rapidamente é que o LSF tem muito maior amplitude, portanto a construção tradicional neste caso é um bocadinho, imaginemos um autocarro, temos que carregar energia para ela chegar a uma zona de conforto, o LSF avança muito rapidamente, mas também recua muito rapidamente. Onde é que isto pode ser interessante? Da forma como nós, efetivamente, temos o nosso perfil de consumo habitual. Em Portugal, o perfil mais típico de consumo é o perfil de consumo energético intermitente, que é o quê? Uma palavra complicada para dizer que as pessoas normalmente ligam o aquecimento quando chegam a casa depois do trabalho, deixam-no a trabalhar até a altura em que se enfiam debaixo das mantas e depois desligam e ele assim fica desligado até ao dia seguinte quando voltam a entrar. Quando a lógica nos diz que tipicamente se deixarmos uma temperatura sempre conforto a trabalhar, vamos afogar dinheiro. Mas nós temos esta amplitude toda no sistema da LSF. E utilizando neste perfil de consumo, e é uma aeronorma que dita como é que isto deve ser avaliado, nós colocámos um elemento de climatização a manter esta temperatura de conforto e o que conseguimos aferir foi que no período de novembro a abril de 2022 a 2023, para manter esta mesma temperatura, o módulo da LSF gastou cerca de menos 40% de energia com o módulo de construção tradicional. E ressalvo que nenhum destes módulos estava extremamente bem isolado, porque eles foram calculados para ser representativos do que é o edificado a nível nacional, o que seria se isto fosse, por exemplo, uma construção passiva. E pronto, isto era um bocadinho do trabalho que eu vinha aqui para vos apresentar. Espero que tenham gostado, que tenham questões, e deixo-vos apenas um pequeno desafio, que é se no futuro pensarem em construir, ampliar ou reabilitar, porque não fazer aliança. Muito obrigado.